Você trava na hora de falar em público? A culpa não é sua. É de um segredo, que muitos escondem e não te contaram. E hoje eu trago aqui para você os 3 segredos que transformam pessoas tímidas em grandes comunicadores que dominam salas e palco. Eu sou o Rafael Assis, sou seu mentor em oratória e esse canal aqui é para ajudar você a eliminar de vez o medo de falar em público, o medo de se expor, o receio da quando é a hora de falar, é a hora de subir, é a vez. E aqui eu vou trazer técnicas, dicas, insights que em outros canais você não vai encontrar, porque o meu objetivo aqui é trazer exercício, é trazer muita prática. Não é só soltar a ideia, soltar como fazer, mas sim que você realmente pegue o conteúdo e coloque em prática. O resultado, uma transformação é quando você pega o conteúdo e coloca em prática. Olha, já começa a seguir, já dá um like. Se você seguir, mais pessoas, o YouTube entrega para mais pessoas esse vídeo. E a gente cria uma comunidade. E por que não fazer encontros dessa comunidade para todo mundo falar em público? Que seja online, mas você vai se expor. Ok? Quero fazer isso realmente totalmente gratuito. Legal? Então vamos lá. O primeiro segredo que ninguém nunca te contou. O primeiro, tá ok? Você precisa virar um atleta. É, um atleta. Atleta da oratória. Mas, Rafael, como assim atleta da oratória? Eu tô aqui com o meu guia, tá? Tô com um guia aqui, né? Ó, treine, vire um atleta da fala. É isso mesmo, né? Nenhum atleta vai para Olimpíadas, vai para um jogo sem antes treinar. Um nadador, né? A vida de um nadador, a vida de um tenista, você vai resumir que é mais treino do que jogo. Eu tenho uma frase que eu levo nos meus cursos presenciais de oratória, que eu realizo em Alphaville, já está indo para sua 15ª turma, que a vontade, ó, presta atenção, a vontade de treinar tem que ser maior do que a vontade de falar em público. Well, mas e aí? O que que eu faço na prática? Vamos lá, mas primeiro, ó, a vontade de treinar tem que ser maior que a vontade de falar em público. Tal? Começa com essa base. Sua vontade de treinar tem que ser maior do que falar em público. Você pode muito bem treinar trava-línguas. Hoje, se você digitar aí no ChatGPT ou no YouTube ou no próprio Google, você vai ter muitos trava-línguas. Eu vou trazer vários, que eu vou fazer vídeos sobre trava-línguas, mas vou trazer, mas você pode se rapidamente aí pesquisar. Mas eu vou fazer, né, um exemplo, tipo, eu cantarolaria, ele cantarolaria, nós cantarolaríamos, vós cantarolarias, eles cantarolariam. Então são vários trava-língua que você pode estar usando e treinando, repetindo, repetindo, porque você vai abrir mais essa parte, né? Falar mais, vai falar com mais clareza. E quando você percebe que você está falando com mais clareza, você traz confiança. Tá ok? Então, o primeiro segredo, trava-língua, treinar trava-línguas. Legal? O segundo segredo, para você realmente perder a timidez e o. eliminar, vamos lá, controlar esse medo de falar em público, é o tal do medo do julgamento. Eliminar o medo do julgamento. Quando você elimina o medo do julgamento, o que vão falar quando eu falar? O que vão pensar? O que vão dizer? E o segredo é você se aventurar. O segredo é você se expor. O segredo é que as pessoas falem. Mas você precisa ter consciência para onde você quer chegar. Olha só.
O medo do julgamento, muitas vezes, é falta de consciência. Qual que é o meu objetivo principal? Aonde eu quero chegar? E na prática, você precisa entender isso na prática para você não ter mais medo de julgamento. É que o julgamento que os outros falam, brincadeirinhas, historinhas, tem mais a ver com o outro que está falando, com o outro que está julgando, que é com você. Muitas vezes ele queria ter a sua coragem, ele queria ter a sua determinação, ele queria estar ali naquele palco, ele queria estar ali falando naquela reunião, naquela apresentação no trabalho ou na igreja. Ele queria estar no seu lugar. E com isso, já que ele tem esse grande desafio, esse medo, ele não segue aqui o canal para controlar esse medo, ele acaba julgando você. E você tem consciência que isso tem a ver com ele. E você acaba o quê? Se expondo mais, falando mais, trazendo mais confiança para você se expor. Então, o segundo segredo é controlar, eliminar o medo do julgamento. E você hoje, você sabe que o julgamento é mais a ver com o outro e não com você. Legal? A ideia é, seja mais do que resiliente, é ser antifrágil. O que é ser antifrágil, Rafael? Para eliminar, controlar o medo do julgamento. Quanto mais te julgam, mais forte você fica. Quanto mais te julgam, mais forte você fica. Essa é a tese, a ideia de ser antifrágil. Ok? E segue sem medo. Esse foi o segundo segredo. Vamos lá para o terceiro segredo para você realmente eliminar esse medo de falar em público, tá? O terceiro segredo é muito importante, mas é um conjunto, um, dois, três, é você achar lugares. Olha só, presta atenção, hein? O terceiro segredo que ninguém te conta é você usar. Isso é insano, é você usar, achar lugares aonde você vai se expor. Muitas vezes lugares controlados, né? Um exemplo, uma recepção, onde você vai se apresentar, onde você vai dar um bom dia, onde você vai perguntar o nome da recepcionista, vai treinar ali. Hoje eu vou chegar naquela recepção, eu tenho uma consulta, eu vou chegar dando boa tarde para todo mundo. Isso é o quê? É intencional. Esse é o segredo, é ser intencional. Na empresa, vamos lá, naquelas reuniões online, curso online da empresa que abre para perguntas. Você pode fazer perguntas para poder se expor. Olha só, mais uma vez, eu estou sendo intencional, estou treinando minha exposição. Isso é controlado, isso é consciente. Então, por mais que possa estar um nervoso, por mais que possa dar aquele medo, você sabe que aqui dali você está se expondo intencionalmente para te ajudar a dominar e até eliminar o medo de falar em público. É isso. Né? Uma técnica que eu falo com meus alunos nos cursos presenciais é enquanto você está assistindo esse curso online, enquanto você está assistindo um curso, pode ser o presencial também, para você erguer a mão, levantar, também é uma exposição é, válida no curso presencial, que muitas pessoas vão embora com dúvidas, ou espera alguém perguntar e não pergunta por medo da exposição, que todo mundo vai olhar. É ali que é o lugar para treinar, ali é o lugar para se expor. É um ambiente controlado, né? Você tem a consciência do que você está fazendo. Eu estou me levantando a minha mão para perguntar por quê. Eu quero me expor. Eu estou nesse processo de eliminar o medo de falar em público. Então, eu levanto a mão, eu faço perguntas online. Aí, o segredo, né, de você estar fazendo perguntas é você já elaborar as perguntas antes. Pode ser ali no chat GPT, pode ser no celular, você pode escrever a pergunta. Escreve 3 perguntas. Dessas 3, você pode perguntar 2 ou uma. Começa com uma pergunta, levanta a mão, abre o microfone. Quando abrir ali para perguntas, liga a câmera, né? Faça a pergunta e acabou. A ideia é que você faça a pergunta. Não precisa ali estar esticando e de repente vai. Sabe, quando a pessoa pergunta e daqui a pouco ela entra em indecisão com a própria pergunta, e
o orador, a pessoa que está ali para te responder, ele está quieto esperando você finalizar. E às vezes a pessoa se enrola na própria pergunta. Não. Anotou a pergunta? Pergunta, ponto final. Quando você dá um ponto final, pausa, quem recebeu a pergunta sabe que é a hora dele responder. Então a pausa é a deixa para o outro iniciar a parte dele, que é responder sua pergunta. Não precisa esticar e tá. Não. Vai no chat GPT que já te dá uma pergunta com muita clareza, não é? Pede para ele fazer 3 perguntas ali com o tema do curso, da apresentação que está acontecendo ali, online ou presencial. Ele vai te dar 3 perguntas, né, muito claras ali, você escolhe uma daquelas dali. Você pode ler também essa pergunta, não tem esse nenhum, você pode levantar e ler. Ah, lê aquela pergunta que o ChatGPT te deu, mas a ideia é que você se exponha. A ideia é que você se mostre, que faça as outras pessoas olharem você falando. Legal? Legal. Igreja, né? Falar lá no púlpito também, né? Se você é chamado e muitas vezes não vai, é um ambiente muito bom para se expor também, ok? Lembrando que esses ambientes que você está se expondo, esse momento que você vai se expor, eu quero deixar aqui bem claro que você está usando os 3 segredos. Lembrando, os 3 segredos. Qual que é o primeiro segredo? Vamos retomar? Treino. Olha só. Eu não vou chegar me expondo sem o primeiro segredo. Você está entendendo? Que é um conjunto. Você entendeu que é um conjunto? Vamos lá, primeiro treino. Então, minha vontade de treinar tem que ser maior que a vontade de falar em público. Minha vontade de treinar. Opa, desculpa. Primeiro segredo, eu pulei aqui. O primeiro segredo é o treino com trava-línguas, dicção, né? Esqueci dos trava-línguas. Mas, assim, você precisa entender que a vontade de treinar trava-língua, sua apresentação, sua fala, tem que ser maior do que a vontade de falar em público. A vontade de treinar tem que ser maior do que falar em público. Esse é o primeiro segredo, para a gente chegar no terceiro. O segundo segredo, eliminar, controlar o medo do julgamento. Eu falei aqui que o medo do julgamento tem mais a ver com o outro e não com você. O medo do julgamento tem mais a ver com o outro. É algo que ele precisa resolver internamente sobre ele e não sobre você. Então continua, continua. E aí vem, você passou pelos dois, treinou os dois, né? Passou pelo processo dos dois, e aí tem a hora do que? Se expor. Aonde você consegue se expor controladamente? Quais são as oportunidades? Aonde você corria antes, né? Porque agora você assiste, você me acompanha meu canal, você sabe exatamente o que fazer para controlar esse medo de falar em público, para não perder mais um cargo, para não perder mais um aumento de salário, ver pessoas novas que chegaram antes de você, já dominando reuniões, já falando, e muitas vezes recebendo outro cargo na sua frente, porque você fica guardando aquilo que você tem de especial dentro de você. Sua experiência conta muito o tempo que você está aí na sua empresa, né? O tempo que você tem de, de conhecimento para você palestrar, para você gravar vídeo, abrir seu canal. Então, esses 3 segredos vai te ajudar a controlar e até eliminar o medo, o receio, o medo de falhar em público. Muitas vezes a gente não tem medo de falar em público, não é isso? Né? Você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Com esses 3 segredos, você vai controlar esse medo de falhar em público. Mais uma vez, eu sou o Rafael Assis, sou seu mentor em oratória e aqui nesse canal você ressurge, você renasce, você destrava nesta vida, não em outra. Curte, compartilha e o principal, começa a me seguir, porque vou trazer muitos insights aqui, muitas técnicas aqui, mais do que dicas que você vai praticar muito, ok? Aqui vai ser um ambiente de prática, vai ser um ambiente de exercícios, um ambiente de mão na massa. Não vai ser qualquer canal que eu vou ficar soltando aqui ideias aleatoriamente, não. Ok? Vou pegar na sua mão, porque
eu sou o seu mentor. Vou pegar na sua mão e vamos juntos nessa transformação, você evoluir na sua comunicação. Até mais.